Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, rapidinho aqui para trazer para vocês as últimas informações do Flamengo, que hoje retorna aos treinamentos no Ninho do Urubu, já avisando os preparativos para a importante partida de quinta-feira no Maracanã contra o Cruzeiro. Se vencermos a Raposa, praticamente eliminamos o time mineiro da disputa e vamos continuar só na briga com o Palmeirinha, com a porcada. Portanto, jogo importantíssimo do Flamengo, onde os 3 pontos aí não podem deixar de vir para a Gávea de jeito nenhum, para poder nos distanciar desse pelotãozinho de elite aí, ficar só contra a porcada. Felipe Luiz terá todo o elenco à disposição, mas amanhã a gente vem trazendo aí mais atualizações sobre o grupo que vai ficar disponível para a partida. Acredito que ele vai com força máxima daquele time que a gente já tem em mente aí. Mas vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu! Quinta-feira, hein? Tem Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô, Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, 1 ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde para você, Escobar, boa tarde para todo mundo. O Flamengo se reapresentou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta ali lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado 1 ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado. Disse também que ele pode jogar em qualquer posição que o Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Ele pode também ser o substituto. Joga mesmo, hein? Carrascal entrou muito bem. Fábio Jupa, notícia de lupa. Um abraço pra você, queridão. E o Vasco, hein? O Vasco tá embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder. E amanhã tem um desafio tremendo contra o Palmeiras em São Paulo. Rafael De Angeli, meu camarada, o Vasco tem um problema no meio campo, mas também tem uma volta importante no meio campo. Exatamente, Escobar. Tudo bem? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. O Cauã Barros está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, volante jovem do Vasco de 21 anos. Ele foi titular, Escobar, nesses 7 jogos de invencibilidade do Vasco na temporada, né, incluindo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro no sábado, aqui em São Januário, na vitória do Vasco por 2-0, e por isso não está à disposição do Fernando Diniz. A tendência é que o Tietê assuma a vaga do Barros. O Tietê era titular do Vasco, sofreu uma lesão muscular. O último jogo dele foi contra o Botafogo, mas ele se recuperou, vem treinando normalmente desde antes do jogo contra o Cruzeiro. Treinou normalmente hoje, então a tendência é que ele assuma, Escobar, a titularidade ali no meio-campo, ao lado do Hugo Moura e do Coutinho. Tirando o Barros, o Vasco não tem desfalques para a partida contra o Palmeiras, Escobar. Valeu, Rafael De Angeli, o repórter da Rima Impossível. Não dá para rimar com De Angeli. Um abraço para você, querido. Muito obrigado, cara. Então, agora vamos falar do Fluminense, ao vivo. Globo Esporte quentão, ao vivo. Joga amanhã contra o Sport na Ilha do Retiro, o Fluminense. Agora é a Lívia Laranjeira que fala com a gente. Olha de onde? Das Laranjeiras. Tá em casa. O monstro não joga essa partida, Lívia? A tendência é essa. Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente. O Fluminense treinou hoje de manhã e agora à tarde viaja para o Recife para essa partida contra o Sport. O Thiago Silva assustou os torcedores no clássico contra o Botafogo, né? Precisou ser substituído já no finalzinho do jogo com dores na coxa direita. Mas a tendência é que não seja uma lesão grave. Ele passou por exames ontem, o clube ainda não informou oficialmente o resultado desses exames, mas o próprio Thiago já postou nas redes
sociais que não foi nada sério, que ele já começou o processo de recuperação. Ainda assim, a tendência é de que ele seja preservado para o jogo contra o Sport, e aí o Ignacio deve ser o substituto, foi ele também que entrou da partida. Zubeldia vai para o segundo jogo no comando da equipe, estreou com vitória no Clássico, tenta agora engrenar uma sequência positiva, Escobar. Isso aí, o que é muito importante. Um abraço para você, Lívia Laranjeira. E hoje é aniversário do goleiro Fábio, está completando 45 anos, jogando em altíssimo nível, chegou a 1.400 jogos na carreira. Nesse último clássico contra o Botafogo, são 3 campeonatos brasileiros já conquistados, 2 Copas do Brasil e uma Libertadores, lembra, né? 2023, recente, pelo Fluminense. Fábio já tinha passado o inglês Peter Shilton e se tornado o jogador com mais partidas na história do futebol mundial, e agora vai estendendo esse recorde aí no Fluminense, vai ficando impossível bater o Fábio. Parabéns para ele. Ó, amanhã também tem Botafogo, vai pegar o Bahia, jogo no Nilton aqui no Rio pelo Campeonato Brasileiro. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Bruno Halpern, ele sabe tudo de Botafogo, vai contar pra gente. Tudo bem, Bruno? Salve, salve, Escobar. Grande abraço a todos. Quarta-feira, decisiva para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O alvinegro, quinto colocado com 40 pontos, recebe o Bahia, sexto com os mesmos 40 pontos. O time baiano tem ainda um jogo a menos que os cariocas. Quem vencer pode entrar no G4, mas vai depender aí de um tropeço do Mirassol na rodada. Para amanhã, o técnico David Ancelotti tem a volta da dupla de zaga titular, o Barbosa e o Caio Pantaleão, que cumpriram suspensão na derrota para o Fluminense no Clássico no Maracanã. Eles voltam em um momento de instabilidade da defesa, que sofreu 13 gols nos últimos 10 jogos. Na frente, a novidade deve ser o Arthur Cabral, que não começou a partida contra o Fluminense em função de um desgaste físico. Certo que o Ancelotti não conta com o Montoro, que está com a seleção argentina no Mundial Sub-20, e também o Matheus Martins, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Botafogo, que venceu apenas uma das últimas 5 partidas no Brasileirão, precisa reagir amanhã, 9h30 da noite, no Nilton Santos contra o Bahia, Escobar. Valeu, Bruno Halpern, nasceu para ser repórter. Um abraço para você, queridão. Show, né, de notícias ao vivo aqui no Globo Esporte. Fechando a rodada do Brasileirão, São Paulo voltou a jogar em casa depois da eliminação na Libertadores e a torcida voltou a se decepcionar. Nessa terça-feira, Felipe Luiz completa 1 ano à frente do Flamengo. Pois é, rapaz, aquele que muita gente o considerava estagiário quando ele começou, um risco absurdo assumir uma responsabilidade como essa, está completando 1 ano à frente do Flamengo. E no vídeo de agora, a gente vai trazer os números dele e responder a pergunta. E a renovação de contrato, Venê? O contrato dele vai até dezembro. Vai ter, não vai ter? Como é que está a situação? Qual é o status? A gente vai trazer essas informações e vamos falar também de Pulgar. Pois é, o jogador está pronto para voltar. A gente vai trazer mais informações sobre esse volante, que será um grande reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz no decorrer dessa temporada. Outubro batendo a porta, pessoal. O Data ESPN trouxe aqui alguns dados. O Flamengo, entre as 20 equipes do Brasileirão, é o primeiro em número de vitórias, o primeiro em número de derrotas, ou seja, o que menos perdeu na competição, apenas 2 derrotas na competição. O primeiro em aproveitamento, 75%. O primeiro em pontos conquistados, 54%. Primeiro em pontos por jogo. Primeiro em gols marcados. Primeiro em gols sofridos, ou seja, o que menos sofreu gols, apenas 12%. O primeiro em conclusões, 14%. O primeiro em grandes chances criadas. O primeiro em chutes para marcar. Gente, os números falam por si só. O desempenho do Flamengo é muito bom. Não só desde a chegada do Felipe Luiz, mas no Campeonato Brasileiro desse ano. O Flamengo está tendo campanha de campeão. E foi o que eu falei no meu último vídeo. A vitória do Flamengo em cima do Corinthians é vitória de time que vai ser campeão ou vai brigar até a última rodada por esse título. Arrisco a dizer, será muito difícil o Flamengo não ser campeão no Campeonato Brasileiro. Gente, o Flamengo, a forma como vem jogando na competição, a forma como vem lidando com a competição, como valoriza a competição e como o Felipe Luiz é bom treinador, como o elenco do Flamengo é muito bom, é um time extremamente irregular. Eu acho que o Flamengo, para mim, é o grande favorito, sim, para ganhar essa competição. E por falar em Felipe Luiz, ele completa 1 ano como treinador do Flamengo nessa terça-feira,
dia 30 de setembro, um ano atrás, ele estava sendo anunciado primeiramente como interino, e logo depois a diretoria na ocasião correu para dizer que ele não seria interino, que ele seria treinador, que teria contrato de trabalho como qualquer outro treinador. E uma curiosidade é que ele estreou justamente contra o Corinthians, clube que ele venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e estreou muito bem, vocês vão se recordar. Inclusive, ele acabou sendo campeão da Copa do Brasil. E nesse um ano de comando do Flamengo, ele tem 70 jogos, os números segundo o Flamengo, tá? 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates, 7 derrotas, 123 gols feitos e 40 gols sofridos. Ele tem um aproveitamento de 74%. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2024, a Taça Guanabara de 2025, Carioca 2025, Supercopa do Brasil 2025. Olha, a Copa do Brasil, embora ele tenha comandado a equipe em poucos jogos, ele deu uma aula de tática. Vocês vão se recordar, na ocasião o Bruno Henrique foi expulso, ele na mesma hora já sabia o que fazer, as alterações, enfim. E a Supercopa do Brasil ele ganhou muito bem também em cima do Botafogo. Carioca também, sem muitas dificuldades, digamos assim. Inclusive, a curiosidade é que quem fez o gol do título do Carioca foi o Juninho. Vocês vão se lembrar disso, né? Que hoje não está tendo muitas oportunidades com o treinador. Muita gente me pergunta nas redes sociais, nas ruas, em grupos de WhatsApp, Vene, e a renovação de contrato? Gente, não tem novidade. Não tem novidade. Ele tem um empresário, que é o Jorge Mendes, um empresário assim que tem uma entrada absurda na Europa. E eu acho que o Felipe Luiz agiu de uma maneira extremamente correta quando ele, entre aspas, fecha com esse empresário. Eu acho que todo bom profissional tem que ter as melhores pessoas ao seu lado. E o Jorge Mendes, se ele não é o melhor empresário, ele está no top 3 com certeza do futebol mundial. Já foi ou é empresário do Cristiano Ronaldo, só para vocês terem noção, do Nani e vários outros atletas bem renomados no mundo inteiro. E esse profissional vem conversando com o José Boto, que é o diretor do Flamengo. Nas últimas conversas, ficou combinado que na próxima data FIFA, que é agora, em outubro, eles iriam voltar a se reunir. Existe a possibilidade do Jorge Mendes vir ao Brasil para sentar com o Flamengo, conversar pessoalmente com o Felipe Luiz, com o Flamengo, no caso, com o José Boto, até mesmo com o presidente BAP. Então, as conversas estão fluindo. O Felipe Luiz, ele não quer deixar o Flamengo, tá? É muito mais questão de ajuste, assim, por exemplo, tempo de contrato, base salarial. Ainda falta muito para a renovação. Mas eu acho que, como os dois lados querem, isso facilita demais. Vai chegar a um acordo. Agora, até quando vai ser o novo contrato? Não tem como eu dizer. Base salarial, nem sei, nem quero saber também quanto ele vai ganhar se eles chegarem no acordo. A minha preocupação é muito mais o tempo de contrato, multa rescisória, como é que vai ter, se vai ter alguma cláusula de liberação, se algum determinado clube procurá-lo, o que não seria absurdo. Gente, fato é o seguinte, desfrutem do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz, ele vai ser treinador de time grande da Europa. Ele tem tudo que precisa um treinador para comandar um grande time na Europa. Requisitos, é o que mais ele tem. Ele fala várias línguas, isso a gente sabe que é um entrave para muitos treinadores brasileiros, inclusive, não só brasileiros, como Abel Ferreira, por exemplo, que é treinador do português, está tendo que estudar inglês, porque ele sabe que isso é um requisito para grandes clubes na Europa, tá? Ele tem um conhecimento tático absurdo, ele é extremamente conhecido mundialmente falando, um cara que teve uma carreira super vitoriosa como jogador, ele tem todos os requisitos possíveis. Desfrutem do Felipe Luiz. Agora, ele tem potencial para superar a idolatria do Jorge Jesus. Ele tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e Libertadores esse ano, sem sombra de dúvidas. Ele tem chance, isso pode acontecer. Não é nenhum absurdo imaginar isso. E se ele continua no Flamengo ano que vem, algo que o Jorge Jesus não fez, porque ele ganhou tudo em determinado momento, em 2019, e no começo de 2020, ele foi embora. Se o Felipe Luiz continua e ganha mais títulos que o Jorge Jesus, ele supera quesito idolatria, pelo menos na minha concepção, tá? Eu sei que idolatria é algo muito pessoal, mas para mim, por exemplo, como torcedor,
eu acho que ele iria superar o Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus é o meu ídolo máximo como treinador, mas o Felipe Luiz tem potencial para superar o treinador português. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, Pulgar, o GE soltou aí, ó, Flamengo está próximo de contar novamente com o volante Eric Pulgar. Em fase final de recuperação, o chileno já iniciou os trabalhos físicos e pode voltar a ser opção após a data FIFA, ou seja, após a data FIFA. O jogador ainda não treina com o restante do elenco, mas a expectativa é de que seja integrado gradualmente nos próximos dias. E por falar em Pulgar, galera, próximo jogo contra o Cruzeiro, quinta-feira, 8h30 da noite, no Maracanã, jogo muito importante. O Flamengo tem Arrascaeta, Pulgar pendurado e Arrascaeta, Alan, Léo Pereira e Alexandre. Isso quer dizer que, se esses jogadores levarem amarelo, eles estão fora do jogo seguinte, que é contra o Bahia no domingo. Outro jogo importante, e é um jogo extremamente difícil lá na Arena Fonte Nova. Difícil por quê? Porque o Bahia é um bom time, é bem treinado, a gente sabe disso, embora demole aí em determinado momento da temporada, nos momentos decisivos acaba, enfim, falhando, mas jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, não só por conta do Bahia, mas pelo gramado. A gente pôde ver na última rodada aí a polêmica que foi Abel Ferreira reclamando bastante do gramado. O próprio Rogério Ceni, treinador do Bahia, já reclamou várias vezes da Arena Fonte Nova, do gramado da Arena Fonte Nova. Então, vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Eu espero que nem Arrascaeta, nem Léo Pereira, nem Alexandre e nem o próprio Alan tomem cartão amarelo e fiquem fora do jogo contra o Bahia. Ah, mas o Alan não é importante. Gente, qualquer jogador é importante nessa altura do campeonato. Você não ter opções à sua disposição é sempre a pior opção, digamos assim. E o Felipe Luiz gosta do Alan, quer queira você ou não, quer queira o Vene ou não. O Felipe Luiz confia no Alan. Então, é assim, eu acho que você perder um pênalti batendo firme... Como o Yuri faz? Você dá um crédito, assim, se o goleiro pegar, é um crédito para o goleiro. Você pode até fazer a análise, meia altura, é do jeito que o goleiro gosta, sim, pode fazer outro tipo de análise. Essa não tem nem crédito pro goleiro, né? Mas essa aí, assim, até tem porque o Rossi poderia sair que nem um louco, assim, pulando lá pro outro lado e ele ia tomar o gol do mesmo jeito. Sendo mesmo Rossi, eu acho que não faria. Então, e aí você tem que medir também com quem você está enfrentando. Então, faltou um pouco de estudo do Yuri. Hoje não. Acredito que no momento, a gente até falou disso ontem, acho que no momento ali, no calor, na necessidade da cobrança, eu acho que ele pensou, poxa, ele sabe, né? O Flamengo foi classificado nos pênaltis. Imagina que sim. A gente imagina que o Yuri saiba disso, né? Tivesse conhecimento disso quando ele foi bater o pênalti. E aí ele imaginou, preciso surpreender. Ele me estudou, ele sabe como eu bato. Agora, claramente, o Yuri não estudou muito como o Rossi também atua nesse tipo de situação. Talvez ele tenha errado na avaliação. Beleza. Mas quando a gente Mas o pior é a execução, né, gente? Acho que o pior disso tudo é a execução. O pior é a decisão. Eu acho que se ele tivesse executado bem, vamos supor que ele pegasse um pouquinho mais debaixo da bola, o Rossi cair deitado ali no chão, e ela fosse no alto, talvez não desse tempo para o Rossi levantar e pegar. Então, assim, se ele tivesse executado bem, ele poderia ter feito gol. Mas eu acho que a escolha por uma cavadinha num goleiro que vem de defesas de 2 penalidades numa fase de quartas de final de Libertadores na quinta-feira, ela não é inteligente. Porque este goleiro está grandão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a maior dificuldade possível para ele. Eu vou perder esse pênalti batendo no ângulo. Se eu não colocar no ângulo, é na trave ou é para fora. Agora, pegar, ele não pega. Então, mas a história do Panenka foi contra quem? Sim, mas assim, entrou para a história, é sensacional. Então. Mas é 1 em 1 milhão, né, Mari? Mas eu vou te dar um exemplo. Por que eles não batem igual o Cruyff também? Porque se fosse assim, um monte de gente ia bater de cavadinha. E não, você tem que estar confiante, tem que estar bem treinado. Foi algo que, segundo o próprio Dorival, não se viu, né? Você sabe como é que é esse pênalti do Cruyff? O Cruyff passa a bola pro companheiro, ao invés de chutar no gol, ele passa a bola pro companheiro. Pode, né? Pode, rolou a bola pra frente ali, se não tiver invasão de área, o companheiro vai dar a bola pra trás pra ele, que ele não tá impedido, que ele tá atrás da linha da bola, e ele faz com gol vazio. Então, assim, vamos tentar esse também? A regra... Não, então, você deu o exemplo Você fez sua análise sobre uma avaliação errada do Yuri quando ele vê o Rossi na frente. O cara acaba de vir de uma classificação numa decisão por pênalti, né? Tá.
O Louco Abreu fez a mesma coisa contra o Bruno, à época cotado Então, à seleção brasileira. Quando dá certo... E ídolo no Botafogo, muito mais por isso do que pelo título. Eu tenho que saber que estou correndo risco. O Louco Abreu ainda fez isso em quartas de final de Copa do Mundo. E o goleiro de Gana, se tivesse estudado o Louco Abreu, saberia que ele ia fazer isso. Não, que às vezes pensar, ele não é maluco. Não, ele é o louco. Ele Abreu, é o louco. né? Saberia que ele tinha acabado de fazer isso. Era óbvio que ele ia fazer. Então, mas ele fez contra o Bruno. Eu estava trabalhando nesse jogo e era óbvio que o Louco Abreu ia dar a cavadinha. Eu tô com a Joana. Para mim, o erro maior foi da execução, não foi do... Não, eu acho que a escolha é ruim. Não, primeiro a escolha é ruim, mas aí o que é a cereja do bolo é a execução. Sim, a escolha é ruim, principalmente por tudo que envolve. O goleiro tá grandão, ele vem de 2 pênaltis na Libertadores. O jogo está se desenvolvendo a favor do seu time de uma maneira especial. O Corinthians estava, assim, superando o Flamengo, então vou aproveitar essa oportunidade. Aí vai lá e usa o pênalti mais arriscado, porque, sem dúvida, esse é o pênalti mais arriscado. Ele é mais arriscado do que tentar bater no ângulo. Acho que se faltou confiança pro Yuri, de novo, a gente precisa ouvir o Yuri, que a gente ainda não sabe o que ele pensou. Mas eu acho que sobrou confiança, Jô. Olha, eu não sei, sinceramente, porque para ele mudar a forma dele bater, porque não tem nenhum histórico do Yuri ter tentado fazer uma cavadinha antes, então, para ele ter feito isso, ter tomado essa decisão naquele momento, é porque ele queria surpreender de alguma forma. Eu também concordo com você que passa por uma confiança grande. Mas o Corinthians tem outros batedores. Primeiro que quem pega a bola é o Maicon. Ali já começa mas, pra assim, era esse mas o ponto que eu ia chegar. É a nova moda do pênalti também. O que o batedor oficial pega, pega a bola do outro? O Michael pega a bola joga de avanço. ele sabe quando o Michael pega a bola, sabe, vai bater pode bater o Hugo Souza, mas o Michael não vai bater. Que agora é a nova moda, pega a bola para bater aquele que não vai bater. É o entregador. Embora o Michael tenha um pênalti... Não, mas o Michael está nessa hierarquia, Sim. porque o Dorival fala, né? No caso específico, tinham 4 jogadores listados pela ordem, e aí eles decidem entre si. Isso. Se o primeiro batedor não se sentir confiante, ele vai passar para o segundo. E assim sucessivamente. Não sei quem era o primeiro, aparentemente era o Michael, né? Não, o Yuri é o primeiro ele pega batedor. A bola... Não, o Yuri é o primeiro batedor. Não, o que está acontecendo agora? Não sei se mudou para esse jogo. Não, mas eu tô com o Poderia ter mudado. Não, o batedor é o Yuri. O Michael não bateu nenhum pênalti. Não, quem mais bate pênalti, Mari, é o Yuri. Um aninho, hein? Um ano de Mengão, o Felipe Luiz, o queridinho da nação. Números do Flamengo com o treinador, só jogos com o time principal, tá bom? 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates, 7 derrotas, 74,4% de aproveitamento. Gols marcados 123, 1,78 por jogo. Gols sofridos 40, uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos, 0,5 gols por jogo. 3 títulos, Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025 e Carioca 2025. Senhores, eu, pela primeira vez, vejo um Flamengo se aproximando do que a gente viu do Flamengo do Jorge Jesus 2019. Rapaz, em 2019 jogava um futebol um pouco mais brilhante do que o do Felipe Luiz, mas do Felipe eu acho que é mais consistente. Perfeito. Eu acho que é. Olha, foi análise. Obrigado, Data e ESPN, pelos números maravilhosos, nossos 2 datas aqui. Mas eu acho que é isso. É um futebol mais consistente. Não brilha os olhos, a gente vê alguns momentos que falta uma criatividade em alguns momentos, mas é um trabalho consistente. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho menos esquizofrênico quando a gente fala do Felipe Luiz. E do Jorge Jesus. Também. Não, mais do Felipe Luiz, porque quando o Flamengo não ganha um jogo, onde que o Felipe Luiz pode melhorar esse time? Ainda não conseguiu encaixar direito o Flamengo. Aí estava errando. É mais o defensivo do que o ofensivo. Tanto que nesses números que a gente viu, 0,58 gols sofridos por jogo é muito baixo, muito baixo. É muito difícil um treinador que tem 69 jogos ter uma média de gols sofridos dessa... Particularmente numa visão de futebol, para mim, não tem certo e errado, me agrada mais, é que a estrela é o coletivo. A gente vê um Arrascaeta tendo o seu melhor ano, mas dentro de um coletivo que propicia ele que seja principalmente defensivo o mérito. O seu adversário está sem ela. O que vai recuperar e também muitas outras armas como bola parada, estruturas bem definidas para atacar. É um time que é muito coletivamente azeitado e que oscila pouco.
me agrada muito. Mas o Felipe Luiz ele tem boas referências do Jorge Jesus, ele pega algumas coisas pra ele, mas é um outro tipo de futebol e a torcida tem que esquecer. É o mais resultadista, talvez, e tudo bem. Ué, vencer o quê? Você vai reclamar de vitória? É que a torcida do Flamengo espera um show e é outra coisa que é apresentada. E ele tem todo o respaldo de ter sido jogador dessa seleção do Flamengo de 2019. Então. E a prova de que esse time é muito mais coletivo do que individual em 2019 o Flamengo teve 7 jogadores no time do Bola de Prata, que é recorde... Opa, data ESPN. Data ESPN, Bola de Prata. 7 jogadores é recorde no Bola de Prata. Esse ano, nesse momento, após 25 rodadas, o Flamengo só tem 3 jogadores na seleção. Então, assim, nesse momento são o Léo Ortiz, Arrascaeta e o Pedro. Jorginho, Saúl, por exemplo, que chegaram depois, não tem o mínimo de jogos, então por isso poderiam estar na seleção, mas não nesse momento não estão elegíveis. Poderemos vê-los mais pra frente. Que jogador mas isso mostra, porque assim, o Cruzeiro nesse momento tem mais jogadores, tem 4 jogadores na seleção. Mas por quê? Porque o coletivo do Flamengo é mais importante do que o individual, e o Bola de Prata vai premiar o quê? O individual. Então, nesse momento, a gente tem poucos jogadores do Flamengo por isso. Em 2019... praticamente o time inteiro era o time do Flamengo. E muita gente reclamou naquele ano que não eram os 11. Muito flamenguista enchia o saco, principalmente o meu, porque eu sou o gestor das notas do Bola de Prata. Não sou eu que dou as notas, mas eu coordeno a parte de avaliação. Queriam que fossem os 11. Né? Então, mas assim... poderiam ser, quase foi. Né? 7 jogadores é muita coisa. Se as métricas batessem, eles seriam.